Amém. Irmãos, como de costume, estamos na exposição, fazendo a pregação, como de costume, expositiva do texto. Estamos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Vamos ler o texto novamente, vamos à oração e depois à exposição propriamente dita. Amém? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 33 ao 36, a palavra do Senhor diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em mais um domingo, mais um dia do Senhor, glorioso dia, gloriosa manhã, que viemos aqui, Senhor, ouvir a Tua palavra, em meio à entrega de adoração, ao culto, Senhor, a Ti. Por isso, pedimos que, com misericórdia, o Senhor nos conceda também, Senhor, a Tua revelação por meio do Teu Espírito. Sim, Senhor, dá-nos o Teu Espírito, ó Deus, em porção nessa manhã, tanto a mim, o pregador aqui que vou entregar a palavra, quanto aqueles que ouvem, que todos, Senhor, estejam por meio do Teu Espírito sendo conduzidos. Que aqueles que recebem a palavra, Senhor, tenham a clareza, o entendimento das Tuas revelações, não só para o entendimento da mente, mas para a vida. Que seja a vida, Senhor, para nós, para louvor da Tua glória, em nome e através do nome do Teu Filho amado, oramos. Amém. Amém, irmãos. Amém. Então, chegamos ao final, irmãos, dessa quarta porção da carta de Paulo aos Romanos, que vai do capítulo 9 até o capítulo 11. E nessa porção, o apóstolo Paulo fez uma exposição do lugar de Israel na história da redenção, da salvação. Né? E, finalmente, ele compõe uma doxologia. Doxologia é uma expressão de louvor e adoração que vem geralmente logo na sequência, depois que o autor bíblico ele contempla ou fala da grandeza de Deus, ele olha para a majestade do Senhor e fala a respeito dela, e então ele adora. Uma fala de adoração em meio à perplexidade. E, na verdade, a carta de Paulo, ela é, de forma geral, dividida em duas partes, duas grandes partes. Uma parte doutrinária, que vai um enfoque maior e geral na doutrina, do capítulo 1 até o 11, que foi, ou que está sendo agora, feito o fechamento aqui. E a parte dita prática, que vai do capítulo 16 até do capítulo 12 até o capítulo 16. E claro que a parte prática contém doutrina, e a parte doutrinária contém prática, mas é só para um efeito didático aqui, fica melhor compreendido. E nós encerramos agora essa última porção e fechando a grande porção aqui no capítulo 11. Eu acredito, tenho convicção, que todo pregador que se preze, que tenha a mínima noção de onde está entrando, sabendo, principalmente, não somente nas Escrituras, mas aqui na carta de Paulo, aquele que adentra essa carta, ele deve tremer e temer. Se nós pensarmos juntos aqui, irmãos, esse homem, Paulo, ele viu coisas que nós não temos ideia. Ele viu Cristo na estrada de Damasco, um evento totalmente sobrenatural. Ele foi
ele foi arrebatado ao terceiro céu e foi posto nele um espinho na carne, porque a grandeza das revelações levaria qualquer homem à soberba. E ele recebe isso porque o que ele viu era indizível. E Deus, através do Espírito, pela mente, os olhos e o coração de Paulo, é quem fala a nós nesses dias, nessa manhã. E eu sei, particularmente, que eu sou extremamente privilegiado por ter pregado até aqui, nessa montanha que é Romanos, nessa montanha com ventos e tempestades, mas que também, dessa altura, podemos contemplar a glória do Senhor. E cada um aqui que ouve, que ouviu, que acompanha, que está junto nessa caminhada, sabe que é privilegiado e deve saber que é privilegiado por ouvir essa santa palavra. E é uma jornada grandiosa. E que jornada! Ainda temos capítulos para vir, mas chegaremos lá. Mas iniciando a reflexão aqui em cima dessa porção dos versos 33 ao 36, pensemos novamente nessa exultação de Paulo. Paulo não escreveu essa doxologia na estrada de Damasco enquanto ele vivia um evento sobrenatural. Paulo não escreveu essa doxologia enquanto ele era levado ao terceiro céu e vendo coisas inefáveis, como ele diz. Não foi assim. Essa doxologia, essa exultação, essa adoração, ela aconteceu enquanto ele escrevia uma carta, descortinando os mistérios que Deus havia revelado a ele. E enquanto ele lia, Paulo lia, e era esclarecido por meio das Escrituras, ele assim fazia. Peguem, irmãos, a Bíblia de vocês nessa manhã. Peguem a Bíblia e espero que todos tenham uma Bíblia de papel, porque eu gostaria que marcassem lá, né, na sua Bíblia, só os trechos em que Paulo cita o Antigo Testamento, nos capítulos 9, 10 e 11. Se nós fizermos isso, nós vamos ver que é um homem que olha como a gente vê em Salmos 1, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor. Qual é o de dia e de noite? O que acontece com esse homem? Ele será como árvore plantada à beira de ribeiros, suas folhas não caem, dará o fruto no tempo certo, e tudo quanto fizer, esse é o versículo muito bom para prosperidade, né? Tudo quanto fizer, prosperará. Prosperará. Então, olhando para essa verdade, Paulo não tira da sua cabeça o que ele escreve, no sentido que ele está inventando alguma coisa, mas ele está arguindo em vista das Santas Escrituras. Se debruça, ele medita, e então ele adora. A própria adoração é uma adoração centrada em clareza, em consciência da pessoa de Deus, em conclusões que ele extrai do conhecimento de Deus, em que ele está agora mergulhado, para poder escrever essa carta. E aqui já nos cabe também uma outra pergunta. Você conhece a pessoa de Deus? Você conhece o ser de Deus? Quantos de nós param para meditar em quem é Deus? Ah, pastor, mas esse tipo de coisa de meditar não é para mim, não pertence. O senhor sabe como é que são os dias, as lutas, a correria, trabalho para sobreviver, está difícil. O trabalho me chama, o senhor sabe como é que são as coisas, pastor? É difícil. Com a vida cara, né, do jeito que está, o tempo para meditar, complicado. Eu falo com Deus o dia inteiro. Eu realmente vejo que Ele está comigo e cuidando de mim.
E realmente nós temos que pensar assim, e temos que falar com Deus durante todo o tempo. O Deus presente, o Deus conosco. Mas na verdade, irmãos, muitas vezes, não totalmente, mas nós sabemos, às vezes essa conversa é para dizer que Deus talvez tenha virado um objeto de consumo, em que eu tenho a dita fé, que Ele agora me aceita em Cristo Jesus e me guarda e me protege. Talvez mais como uma espécie de guarda-costas, alguém que está a meu favor, em vez de eu a favor dele, mais diretamente. É engraçado que quando nós falamos de, pegar um exemplo aqui, eu peguei um exemplo, tempo de qualidade com a família, a resposta para essas coisas parece um pouco diferente. Parece que todo o trabalho da nossa vida é para esse tempo de qualidade com a família. Pegando um exemplo apenas, né? Mas todo o nosso esforço tem esse símbolo, tempo de qualidade com a família. Mas eu pergunto, e o tempo de qualidade com o Deus de todas as famílias? O Deus que cuida para que tenhamos essas famílias. O Deus que trabalha em favor dessas. Qual é o tempo que tiramos como um tempo de qualidade para buscarmos conhecer a pessoa do Deus que cuida de tudo, inclusive para que tenhamos tempo de qualidade com a nossa família? Não meditamos em Deus e por não contemplarmos quem Ele é, muitas vezes nossa fé, ela se enfraquece. Essa fé é inexperiente, é sensível, ela é frágil, ela é volátil, ela pode ser pouco sólida, moldada apenas em uma prática moral correta. Paulo está contemplando Deus. Quando eu estou produzindo o sermão de Romanos aqui na semana e caminho as palavras de Paulo, eu consigo perceber com mais profundidade o quão maravilhado Paulo, fica como ele tem consciência do que Deus lhe entregou, lhe revelou. Paulo usa as próprias palavras de Deus, a voz de Deus escrita para vasculhar e entregar coisas que estavam escondidas e que Deus iluminou em meio à escuridão. Mas Paulo faz isso se aproximando de Deus, tocando por meio das Escrituras, falando com Ele por meio da oração e súplicas em ações de graças. Claro, irmãos, com um exemplo que eu dei, é óbvio que temos que ter o tempo de qualidade, e seja lá outras coisas que também vemos que estão em função daquilo que Deus nos tem dado para cuidar e guardar, mas esse não é o principal. O principal é o principal. É o Senhor que cuida de tudo que nos deu, que Ele mesmo nos deu e que faz sustentar-se. A aplicação aqui para nós é: medite no seu Deus. O Criador dos céus e da terra, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, de toda a nossa atenção e do nosso tempo de qualidade com Ele, de nosso serviço dedicado e da nossa admiração obstinada. Ele é digno. Mas o que Paulo contempla aqui? Essa adoração é uma resposta a algo que ele está contemplando, vendo, algo que brilha, algo que esclarece. Paulo está olhando para um Deus que formou tudo do nada. Tudo do nada. Que entrega ao homem tudo, e esse mesmo homem se revolta, se rebela contra ele. Deus, por causa dessa revolta, providencia um Salvador para salvar o homem de ser fulminado por Ele mesmo, Deus, por causa das transgressões que esses cometem, seus pecados. E esses mesmos pecados provocam a ira de Deus, e essa ira que lança o homem em uma morte eterna. Agora, pode ser aplacada por meio de um mediador,
Deus envia seu Filho amado para se fazer homem e morrer nas mãos da impiedade, para que por meio do sacrifício santo de uma vida justa, Deus proporcionasse a salvação de muitos, de todos que com fé se achegassem a Ele. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Diz as Escrituras, diz Paulo, diz os profetas, diz Paulo aqui. O justo, que é justo por causa da justiça do justo de Deus. Esse justo viverá pela fé neste mesmo justo e justificador que morreu por estes em uma cruz. Essa loucura para os homens é sabedoria de Deus em ação. E Paulo olha para tudo isso e adora. E adora. Ele olha para o alto e o mais alto que pode alcançar. E não podemos mais ver, perplexo pelo que foi revelado a ele, ele adora. Ele adora. E essa deve ser a nossa realidade, irmãos. Adorarmos a Ele, perplexos pela sua grandeza. Por isso, irmãos, conhecer o ser de Deus causa ou deve causar em nós reverência, temor. As igrejas aí fora talvez dizem que isso é frieza. Não, isso não é frieza. Isso é reverência, é saber de quem, é quem sabe diante de quem está. É saber que quando nos reunimos num culto dessa forma e nos ajuntamos, o santo ajuntamento do Senhor, para prestar culto e louvor a Ele, de oração, sabemos que Ele está presente. E é a Ele que entregamos em reverência, temor e tremor. Saber. Vejam, os batistas históricos, esses onde está enraizada a nossa identidade, escreveram documentos, um documento especial aqui, para que ficasse claro o que os identificava, qual a fé que professavam, sua identidade em Cristo Jesus, em meio às aberrações que cresciam no seu tempo, que escreveram, e faz tempo, e continuam as aberrações no nosso tempo, e nós sabemos. Eles escreveram assim a respeito da pessoa de Deus, na Confissão de Fé Batista de 1689, ou Confissão de Fé Londrina, Batista Londrina, no capítulo 2, intitulado Deus e a Santíssima Trindade, ele diz assim: o Senhor, nosso Deus, é somente um. Os irmãos podem acompanhar ali. O Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência está em si mesmo e provém de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência por ninguém pode ser compreendida senão por Ele mesmo. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, o único que possui imortalidade, habitando em luz inacessível, a qual nenhum homem é capaz de ver, imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, que é justíssima e imutável, e para a sua própria glória. Amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em verdade e benignidade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, o recompensador daqueles que buscam diligentemente. Contudo, justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado e que de modo nenhum inocentará o culpado. Vejam, irmãos, esses homens sabiam de quem estavam falando. Conheciam o Deus a quem entregaram suas vidas, de quem receberam o Filho, sendo transformados por seu Espírito. Tem mais, quem quiser na internet pode buscar a Confissão de Fé de 1689 e nós veremos
a confessionalidade desses batistas que sabiam claramente em quem eles criam. Se nós, o exemplo aqui, na tentativa de evangelizar um ímpio, achando que sabemos muito, o suficiente da fé que professamos, perguntássemos para esse ímpio: você conhece a Deus? E esse ímpio, de uma forma inesperada, dissesse assim: não, me fale desse Deus, me descreva em detalhes, por favor. Nós saberíamos responder. Por favor, irmãos, não se apavorem com essa pergunta. Muitos, às vezes, não têm essa resposta diretamente clara, mas deveríamos buscar. Deveríamos saber como esses homens procuraram perscrutar, descobrir em meio à revelação de Deus. Deveríamos saber. Esse Deus amado, desejável, incomparável, esse que deve ser o amado da nossa vida e alma. Paulo diz: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E eu entrei nesses detalhes para deixar claro que Paulo não fala o que fala simplesmente por falar, mas ele expressa uma doxologia, uma adoração que vai se formando à medida que ele avança na profundeza do ser de Deus, ou como ele diz, na profundidade da riqueza. Paulo não gerou essas palavras agora, o processo foi gerando um êxtase, perplexidade, assombro, espanto, maravilha, esplendor. Como nessa última sessão, Paulo traz à luz revelações realmente fantásticas. Quando fala da eleição, ele fala no capítulo 9, da fé que vem por meio da pregação, no capítulo 10, e dos planos de Deus para Israel e os gentios na história da redenção. E mais propriamente essa última porção em que ele desvenda mais e mais os planos de Deus, da mente de Deus, descortina os planos de Deus para Israel e como os gentios são parte fundamental nesse plano. Paulo sai do contristado para o exultante. No capítulo 9 ele está triste, desolado. No capítulo 11 ele está perplexo, desconsolado. Ele está confiante. Seu povo, segundo a carne, tem esperança de salvação, e a pregação aos gentios, do qual ele é ministro, faz parte desse processo de restauração. E aqui nós vemos que Paulo, nesse verso, direciona essa primeira parte do verso 33 para as palavras sabedoria e conhecimento de Deus. E o que podemos notar aqui é que essa profundidade da riqueza é exatamente a respeito da revelação que foi dada, entregue, esclarecida a Paulo. E John Murray, em seu comentário na Carta aos Romanos, diz assim: o apóstolo foi quebrantado. Vejam, olha o que esse comentarista, John Murray, diz. Ele foi quebrantado pelo quê? Pela insondável profundeza do plano de salvação, ou seja, por aquilo que foi esclarecido, aquilo que foi dado a ele, pelo aquilo que ele vê, ele sabia do plano. Ele continua, que fora o tema de seu discurso no contexto anterior. Além disso, as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, os quais ele percebeu com imensa profundeza, são realidades reveladas. São as riquezas da graça e da misericórdia, as coisas profundas de Deus, de novo ele diz, reveladas pelo Espírito, e a sabedoria que não é desse mundo, desvendada aos santos. Então, aqui se trata primeiramente sobre isso, o que foi revelado, exposto, esclarecido, declarado. Mas, juntamente, concomitantemente,
existem duas realidades que Paulo olha. A primeira, nós vimos aquilo que é declarado, revelado a Paulo. E a segunda perspectiva é o que foi revelado, porém, ele pensa e sabe que nunca saberíamos tão profundamente essas riquezas da sabedoria e o conhecimento de Deus se ele não nos revelasse. Paulo olha para essas duas perspectivas. Essa última, Jó, fala assim, no capítulo 11, versos 7 ao 9, porventura, desvendarás os arcanos, aqui os segredos, arcanos os segredos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás tu saber? Então, por um lado, Paulo tem a percepção, a perplexidade daquilo que foi revelado a ele. Como os planos de Deus são fantásticos. E por outro, ele percebe, mas eu só sei até aqui. Eu não consigo ir além. Eu não posso perscrutar Deus, a não ser o que eu recebo. Isaías 40, 28, diz assim, não sabes, não viste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E ainda no restante do verso 33, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Agostinho, quando escreve o livro Cidade de Deus, ele diz, grande é o Senhor e grande é a sua virtude, e a sua sabedoria é infinita. Nem suas decisões podem ser injustas, pois são decididas pela própria justiça. Aqui falando de que ele se contém, Deus se contém nele mesmo, e ele é a própria justiça, ele é o início, o fim, ele que define a justiça, então ele não pode ser injusto. Quão insondáveis são os seus juízos. Aqui a palavra insondável significa algo que não pode ser rastreado, investigado até o fim. E a palavra juízos aqui, nesse contexto, se refere às decisões soberanas de Deus, sua providência, seu governo sobre todas as coisas, e isso inclui tanto a justiça quanto sua misericórdia, seus decretos eternos e seu plano redentor. E quando Paulo fala inescrutáveis, essa palavra carrega a ideia de algo impossível de ser totalmente compreendido, investigado pela mente humana. E assim Paulo expressa que os justos juízos de Deus não podem ser plenamente entendidos e seus caminhos são inalcançáveis pela razão humana. Paulo está contemplando como Deus faz as coisas e como ele, Paulo, não é capaz de vasculhar, mas apenas de receber as informações que Deus quer nos dar. Tudo o que sabemos é porque ele nos revelou. O que Deus revelou é suficiente para a nossa vida, diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,13, ele diz, visto como pelo seu divino poder, nos tem doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deuteronômio 29, 29 diz assim, as coisas encobertas pertencem ao quem? Ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas, esclarecidas, trazidas à luz, pertencem a nós e a nossos filhos. As duas realidades aqui em Deuteronômio 29, 29. As escondidas do homem e inacessíveis, porque o homem não pode acessar, e aquelas que Deus deu e revelou. Então, quando nós vemos aqui, existem esses dois ambientes. Tudo que é além não nos convém, mas tudo que além nos detém. Ele, Deus que nos detém de ir além, de perscrutar, de investigar o seu pensamento.
Jó, capítulo 5, verso 9, ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar e vão além do que nós podemos, nossa capacidade. Isso nos diz o quê? Qual a aplicação para nós aqui? Até aqui, isso nos ensina que devemos confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos sua providência. A Ele pertence toda a sabedoria e Ele não erra em seus decretos. Adão não foi informado de tudo. Ele, Adão, somente sabia, a ele, Adão, somente cabia o quê? Confiar e obedecer. Ele não sabia de tudo. Ele tinha que saber que aquele Deus que se apresentava a ele tinha gerado do nada tudo, inclusive a vida dele, e tudo que existia. Então ele deveria confiar e obedecer. E essa é a nossa vida, confiar e obedecer. Em vista da grandeza e da profundidade do Deus insondável e inescrutável que Ele é. Verso 34, 35. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Paulo se utiliza de novo, como sempre faz, habilmente das Escrituras, citando aqui Isaías e Jó. Isaías 40, verso 13, ele diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? E Jó 41, 11, quem primeiro me deu a mim, diz o Senhor, para que eu haja de retribuir-lhe? Quem? Me diga quem. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Fim. É isso. É sobre esse Deus que estamos falando. Paulo está advogando que, em vista dessa impossibilidade de conhecer, de se aprofundar, de investigar os pensamentos, desígnios, juízos e propósitos de Deus, ele chega à conclusão: quem conheceu a mente do Senhor? Para que pudesse desvendá-lo. E quem deu conselhos a Deus para dizer a ele o que deve ou não fazer? Por quê? Como fazer? E por que fazer? Quem? Não há ninguém. Como seres incapazes, podem querer questionar, repreender, orientar o Deus cuja mente é insondável, cuja capacidade de esclarecimento nossa depende da capacidade do próprio investigado, dar-nos ou não. Paulo já tinha sido muito enfático no capítulo 9, diante desse tipo de arrogância. Ele diz lá no capítulo 9, versos 19 a 20, tu, porém, me dirás, os irmãos vão lembrar dessa pregação também, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E o que Paulo responde? Ele diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Quem és tu, ó homem, para questionar os desígnios de Deus? Paulo deixa claro que ninguém pode fazer com que Deus seja seu devedor, que Deus deva alguma coisa a alguém, porque ninguém se compara ou está acima dele. E nesse sentido, Deus não precisava salvar ninguém também. Não precisava mandar seu filho amado para morrer por pecadores. A pergunta, talvez, sempre alguém quer fazer, né? Ou faz: por que Deus não salva todo mundo, então? A pergunta deveria ser: por que Deus não aniquila todos? Todos pecaram. Todos pecaram. Ele não é obrigado a fazer nada a ninguém, e tudo o que ele faz, por misericórdia e por amor, e é por amor do seu próprio e bendito nome. Os homens leem versículos do tipo, vejam, os irmãos conhecem esse versículo, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Pegam esse versículo
e parece que tratam Deus como um pedinte, que está ali suplicando: por favor, abra portas. Se ninguém abrir, o que eu vou fazer? Pobre de mim. Como? A falta do próprio conhecimento de quem Deus é e a própria falta de conhecimento de quem nós somos leva as pessoas a interpretar de forma totalmente absurda e arrogante as Escrituras. As pessoas pensam que as Escrituras falam delas, quando a pessoa principal é Deus, sua glória, seu nome, seu caráter, sua palavra, sua vontade decretada que não falha. Por isso, o final dessa doxologia não podia ser outro senão focado no assunto principal. O único assunto relevante das Escrituras, no único assunto relevante e digno de adoração em nossas vidas. Verso 33, 36, um dos versículos mais conhecidos nossos. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vejam, Romanos 9, verso 22 e 23. Romanos 9, verso 22 e 23. Diz assim: que diremos, pois? Se Deus, quem? Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Quem é que está querendo mostrar alguma coisa? Deus. O que ele quer mostrar? A sua ira e dar a conhecer o seu poder. O que ele faz, ou quais são os meios que ele utiliza? Ele diz: suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Deus tem um propósito, Ele quer mostrar, e Ele se utiliza então desses vasos. Ele diz, continua no verso 23, a fim de que também desse a conhecer. Quem quer dar a conhecer? Deus quer mostrar a sua ira, quer dar a conhecer o seu poder e quer dar a conhecer a riqueza da sua glória. Como é que ele faz isso? Em vasos de misericórdia, que para glória preparou de antemão. Ele quer fazer para mostrar quem Ele é, os seus atributos, a sua glória, o seu poder, a sua ira, e Ele usa esses que Ele suporta alguns e tem misericórdia e ama outros. E nós já vimos essa seção do capítulo 9, nós não vamos ver aqui de novo. Mas quem é o protagonista? Somos nós ou Deus? Nossa alegria, glória é Ele. Nossa salvação glorifica a Ele. O reino de Deus é a justiça dEle, é a paz dEle, é a alegria no Espírito dEle. Em tudo isso, Ele é glorificado. Tudo que Ele derramou em você, em mim, é para a glória dEle, para louvor dEle, para a exultação dEle e adoração dEle. Tudo é em função dEle, tudo é sustentado por meio dEle e tudo converge para Ele. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra, todas as coisas, o princípio é Ele e o fim é Ele. Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Apocalipse 7, 12. Diz assim, amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam dadas, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda Apocalipse capítulo 4, verso 10 e 11. A cena aqui de reverência total, sabendo diante de quem estes estão. Os 24 anciãos
prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Essa é a perspectiva de quem deixa as suas coroas e se rende diante do trono da glória de Deus. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Salmo 139, 17. Efésios 3, 20, 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, que resposta daremos a essa grandiosa verdade? Ou que resposta daremos a essas grandes verdades que apenas essa doxologia de Paulo nos trouxe nessa manhã? Esses 4 pequenos versos, qual é a nossa resposta? 3 aplicações urgentes. Adore com intensidade, submeta-se com alegria, viva para a glória de Deus. Adore com intensidade, a nossa resposta natural à supremacia, à grandeza, à largura e à profundidade de Deus deve ser uma vida de louvor e exaltação. Que nossa existência, o próprio existir, seja uma doxologia viva. E é o que Paulo também vai falar nos próximos capítulos. Toda teologia verdadeira termina em doxologia, em adoração. Todo conhecimento teológico, todo estudo de Deus, tudo que aprendemos deve terminar em adoração. Submeta-se com alegria. Se Deus é supremo, e Ele é, absoluto em grandeza, total em profundidade, Senhor sobre tudo, não há opção melhor do que nos rendermos a Ele completamente. Como diz Paulo, capítulo 8, verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E por fim, viva para a glória de Deus. Cada pensamento, cada decisão, cada passo deve refletir essa verdade, porque dele, por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, o Senhor teve misericórdia das nossas vidas e nos expôs a Tua palavra, Senhor. Nos colocou expostos diante da Tua grandeza, da Tua infinitude, na profundidade que é o Teu ser. Senhor, ajuda-nos pelo Teu Espírito, para que possamos, sim, contemplar essa grandeza,
estarmos perplexos diante do Deus da nossa vida, o Deus ao qual dissemos que adoramos, que é aquele mesmo que envia seu Filho para resgate de muitos. Esse Deus, Tu, Senhor, verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Senhor, Tu, Senhor, ajuda-nos por misericórdia, porque sem Ti nada podemos fazer. Nada podemos, Senhor, não podemos caminhar, não podemos pensar, nosso coração é mau, Senhor, se o Senhor não o tratar, Senhor. Seremos arrogantes. Seremos arrogantes, Senhor. E como disse teu servo Davi, livra-nos da soberba, Senhor. Só assim ficaremos livres de grande transgressão. Ajuda-nos a sermos humildes, reverentes. Ó Deus, sabendo diante de quem estamos, sabendo que o Senhor sustenta as nossas vidas, nossa respiração, nosso andar, nosso caminhar. Ó Deus, dá-nos essa graça de contemplarmos o Teu ser, a Tua pessoa e adorarmos, abrirmos nosso coração e falarmos do Deus da nossa vida, da grandeza que Tu, Senhor, tens em Ti mesmo. Ajuda-nos, por favor, assim como Paulo o fez, que façamos nós e que sejamos e tenhamos nossa vida como um louvor a Ti, dia após dia. Essa é a nossa oração, súplica em ações de graças, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado.